meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Falar que a doença de Parkinson é uma pedra no meio do caminho, ela é uma pedra como tantas outras que nós encontramos ao longo da vida, né? Não é uma pedra diferente de outra. Quando nós temos doença, qualquer tipo de doença, nós estamos com uma pedra no meio do caminho. Quando nós temos algum problema profissional, quando nós perdemos algum ente próximo, querido, isso também são pedras no meio do caminho. Então, a doença de Parkinson é mais uma pedra que nós podemos transpor. Pedras. Não só Drummond encontrou uma no caminho dele. Tanto você quanto eu, o nosso personagem dessa semana, encontrou uma pedra no caminho dele. Eu chamo Carlos Braga e sou representante de laboratório. Olá, o Pra Mudar o Mundo de hoje vai contar a história do Carlos Braga e da pedra que ele encontrou em seu caminho. E a partir dessa pedra, a construção de um castelo. Falaremos hoje da Casa de Apoio ao Parkinsoniano. Tenho que falar que eu já trabalhei com produto para Parkinson. E como eu era gerente, eu tinha que dar aula a respeito da doença. Então eu conheço profundamente a doença. E há alguns anos atrás eu comecei com um sintoma, uma dor no dedo. Achei que era síndrome do túnel do carpo, mas não era. E o sintoma seguinte foi a perda do olfato. A partir do momento que eu perdi o olfato, somando com a dor no dedo, e um dia a minha letra ficou muito miúda, eu me autodiagnostiquei. E procurei um médico falando que eu achava que eu estava com Parkinson. E para minha infelicidade, ele confirmou o meu diagnóstico. As doenças neurológicas afetam muito a vida das pessoas. E a ciência ainda não descobriu a forma e a origem dessas doenças. Contudo, tanto a ciência quanto o Carlos já descobriram que o diagnóstico de uma doença neurológica não é o diferencial para a baixa qualidade de vida. Pelo contrário, o diagnóstico de Parkinson pode sim garantir autonomia e qualidade de vida. Receber o diagnóstico é sempre muito difícil para o paciente e para a família, mas é muito importante entender que ali não é o fim de nada, é só mais uma adaptação que nós vamos precisar fazer com relação à vida, e nós estamos o tempo inteiro nos adaptando. Foi numa sexta-feira eu recebi o diagnóstico, 2h30, 3 horas da tarde, um 5 de abril. E no 6 de abril eu já tinha reservado uma pousada para ter a primeira noite com a minha futura esposa. Aí eu cheguei para ela na sexta-feira à noite e falei, linda, eu tenho um negócio para te contar. Ela falou assim, o que foi? Eu falei, eu recebi um diagnóstico ruim, que é o mal de Parkinson. Você conhece a doença? Ela falou, mais ou menos, é a que treme. Eu fui assim, é a que treme, a que nos limita com a evolução. No final da história, você vai ter que cuidar de mim, trocar minhas fraldas. Você quer encarar essa vida? Ela virou para mim e falou assim, quero porque eu te amo como você é. Independente do que você esteja ou venha a ter, eu vou ficar do seu lado. E nós somos para a lua de mel. Fomos, nos divertimos à medida do possível, porque eu tenho dentro de mim uma força muito grande. Tenho um poder de recuperação enorme. Eu do caos eu vou para o delírio muito facilmente. Então eu falei com ela, falei assim, vamos passar nossa lua de mel com mel, não só com lua. E nos divertimos. Não vou negar que em alguns momentos eu ficava meio tristonho, porque é um diagnóstico muito difícil de se receber. Mas ela é minha companheira, é quem divide comigo minhas alegrias e minhas tristezas.
mais alegrias, porque o Parkinson, eu vou morrer com Parkinson, não morrer de Parkinson. Muitas vezes, os obstáculos parecem intransponíveis, mas no fundo eles não são. Na construção da solução dos problemas, é um dia após o outro. E aí tudo ganha nova cor e os obstáculos se esvaem. Então nós vamos ter que aprender a viver de uma forma diferente. E nós nem devemos banalizá-la no seguinte sentido, ela não é nada, tem remédio pronto. Não, ela é uma doença importante, precisa de diagnóstico, precisa de acompanhamento, mas ela também não é nenhuma coisa de outro mundo, ela não é nenhuma pedra diferente das outras. É só mais um obstáculo que o paciente tem que viver. Eu costumo falar muito com os meus pacientes o seguinte, ela não tem cura, ela é uma doença progressiva que não tem cura, mas pense em uma doença que tem cura. Tirando as doenças infecciosas que nós tratamos com antibiótico e tirando as doenças que nós tratamos cirurgicamente, as outras doenças ou elas melhoram por si só, e na maioria são infecciosas, ou são doenças que vão ter que ser tratadas a vida inteira. Hipertensão você tem que tratar a vida inteira, diabetes você tem que tratar a vida inteira, quem tem problema pulmonar, quem tem problema renal, no fígado, quer dizer, todas são doenças crônicas. Eu concordo que por ser no cérebro, ela é mais complicada, ela é progressiva, não é silenciosa, como o caso da hipertensão. É uma doença que a gente vê os sintomas. Mas assim, não há pedra, é mais uma pedra e não aquela diferente. Quando eu recebi o diagnóstico, eu entrei na internet, todos os sites só falavam que a doença é isso, que a doença é aquilo, só pontos negativos. Mas existe um lado positivo na doença. Eu como devagar, eu sinto o sabor da comida, eu dirijo com mais cautela, eu evito acidentes. Eu ando mais devagar, eu observo o que me rodeia. Então, eu vi que tinha um lado positivo para eu trabalhar. Mas que tipo de material é esse que precisamos para construir essa nova casa? Que pedra fundamental é essa? Eu quero uma casa de apoio, porque tem muitos pacientes que não têm condição financeira de arcar com a doença, que não têm condição financeira de pagar um psicólogo, de pagar um fonoaudiólogo, de pagar um fisioterapeuta, e a doença evolui muito rapidamente. Então, o meu sonho é ter uma casa de apoio onde as pessoas portadoras dessas doenças possam frequentar e ter um atendimento médico adequado, ter um atendimento psicológico adequado e ter vida, porque nós precisamos viver e nós precisamos de ter qualidade de vida. E só através de um tratamento adequado, de um acompanhamento adequado que a gente vai conseguir. E toda grande obra precisa de grandes profissionais. Se você quer ajudar com a força do seu trabalho ou de outra forma, entre em contato com o seu projetista, o Carlos Braga. Tem o meu e-mail, que é casaapoiopacienteparkinsoniano@gmail.com e o telefone 9204-4773. Para Mudar o Mundo de hoje fica por aqui. E deixarei como despedida as palavras do Carlos Braga, que com a pedra que encontrou no caminho, projetou um novo espaço e está construindo a Casa de Apoio ao Parkinsoniano. Um abraço e até o próximo programa. Porque viver é muito fácil, viver é simples. A gente que complica com a ganância, com a inveja, com o querer ter mais a cada dia, com a falta de amor ao próximo. Ajudar o próximo é tão bom, nos dá tanto prazer e tanta satisfação que dinheiro nenhum paga. Então eu acho que falta no mundo é amor. Nós falamos de compartilhar amor, em vez de segunda-feira você chegar com a cara feia no serviço e compartilhar coisas ruins, compartilha amor, compartilha sorriso, compartilha, seja altruísta, que assim a gente pode mudar o mundo. Eu estou mudando o meu mundo e estou me sentindo muito melhor. Hoje eu sou muito mais
sou muito mais feliz porque eu tenho muito mais amigos. Eu estou igual Roberto Carlos, 1 milhão de amigos.